da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A voz de Dona Margarida tornava-se melancólica, arquejante. A evocação do sonho pareceu transportá-la a divagações diferentes. Nos olhos, muito brilhantes, pairavam reflexos de luz extraterrena. A filha acompanhava-lhe a mutação fisionômica, com um misto de ternura e dor indescritíveis. Recordava-lhe os sacrifícios domésticos e o heroísmo maternal, que o mundo não reconhecera. Lembrava suas cartas afáveis e consoladoras ao tempo de internato. Ela, que conhecia as leviandades do pai e as dificuldades em que viviam, sempre notava que a genitora nunca tivera uma palavra de blasfêmia ou falsa virtude em toda a sua vida. Madalena, continuou Dona Margarida, com a mesma emotividade, se Deus te mandar uma pequenina, dá-lhe o nome de Alcione, em memória de minha mãe. Não sei por que mistério a sinto aqui ao nosso lado, esperando-me talvez no limiar do sepulcro. Desde ontem sinto-me impressionada por deixar-te sem recursos monetários que te garantam a tranquilidade, até te reunirdes definitivamente a teu marido. A noite passada, muito refleti sobre isso, porque nem mesmo as minhas velhas joias puderam escapar do sorvedouro de nossas economias domésticas. Mas agora, minha filha, ouço no íntimo a voz de minha mãe, que me sugere deixar-te nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou: guarda-o bem contigo, porque não haverá maior tesouro que o coração unido ao Cristo. Madalena chorava discretamente. Dona Margarida, porém, continuou falando, mas agora parecia responder a interpelações de uma sombra. Debalde a filha tentou desviar-lhe a atenção para outro assunto. Seus olhos imensamente lúcidos davam a impressão de contemplar outros horizontes, muito além das quatro paredes do quarto lúgubre. Madalena alarmou-se, mas procurou manter-se calma sem chamar o que repousavam de longa vigília. Todavia, de manhã, despertou as criadas e chamou Dom Inácio para comunicar o agravamento da situação. Dona Margarida, após a última conversação, caíra em coma. Raiara a manhã em dolorosas perspectivas. Antero segurava as mãos da agonizante e Dom Inácio buscou um sacerdote para ministrar os últimos sacramentos à enferma. O professor de Blois assistiu ao traspasse, em silêncio, procurando confortar a cada qual. À tarde, sem mais palavra, Dona Margarida entregara a alma a Deus, perfeitamente tranquila. A esposa de Cirilo não sabia definir a própria dor, mas, amparada na fé, amartalhou o cadáver entre folhas e orações, tão doloridas como fervorosas. No dia seguinte, Jacques acompanhou o funeral e, após as cerimônias lutuosas, insistiu com Madalena para que o acompanhasse a Blois, de modo a descansar alguns dias. A jovem, entretanto, reconhecendo o extremo abatimento do pai, recusou o oferecimento carinhoso, apresentando delicadas escusas. Dom Inácio, de fato, mostrava-se profundamente acabrunhado. Não seria razoável deixá-lo em Paris em tal estado. O tio de Cirilo estendeu o convite aos demais. Partiriam todos em sua companhia e, depois de algum repouso em seu velho parque, voltariam à capital, retomando as preocupações e os misteres. Intimamente, Madalena desejou aceitar a proposta generosa, mas Dom Inácio se opôs. Alegava que seria muito mais difícil consolar-se da perda que acabava de sofrer se partisse com as obrigações de regressar mais dia menos dia. A seu ver, deveria enfrentar as impressões amargas, combatê-las até o fim, mesmo porque, depois da volta de Cirilo, pretendia tornar a Granada, a fim de aguardar a morte, já que a viuvez nunca lhe permitiria completa felicidade na colônia distante. Nem os pareceres de Antero, nem as propostas afetuosas da filha conseguiram modificar-lhe as intenções. Foi assim que Jacques Davenport regressou ao lar, daí a 2 dias,
com a promessa de Antero de conduzir a prima a Blois, tão logo chegassem a um acordo com Dom Inácio. O velho educador, na intimidade, foi mais explícito com o rapaz. Insistia nos seus propósitos porque desejava que Madalena tivesse a criança em casa dele. Antero demonstrou acatar-lhe o desejo, nada obstante ciúmes feroz que lhe roía o coração, e assumiu o compromisso de acompanhá-la daí a 2 meses. Sentindo-se profundamente só após o falecimento da mãe, Madalena Villamil repartia a existência entre os deveres domésticos e as orações na casa enlutada e silenciosa. Entretanto, não havia decorrido 1 mês sobre o triste desenlace quando a residência de Santo Honorato passou a partilhar das angústias imensas que começavam a pesar sobre a população parisiense. Reboara na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto variúlico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em rebuliço. Segredava-se a surdina que a moléstia irrompera entre os imundos prisioneiros da Bastilha, conquanto ninguém fiançasse que o boato fora lançado adrede pelas personalidades eminentes, de modo a desviar a atenção pública de alguns fidalgos recém-chegados da Espanha, atacados do mal e que haviam procurado socorro em Paris sem qualquer preocupação pela saúde do povo. A terrível moléstia, trazida à Europa pelos sarracenos do século VI, era então o terror das cidades populosas. A capital francesa já conhecia as suas características execráveis, e por isso mesmo suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas. Enquanto a moléstia circunscrevia as moradas confortáveis dos mais abastados, houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Ninguém mais se preocupava com os jogos da pela, da malha ou da argola. Véu espesso de sinistras apreensões cobriu a coletividade, de um dia para outro. Os casos positivos e dolorosos não mais ficavam ocultos pelo insulamento dos palacetes de luxo das ruas aristocráticas. As habitações burguesas da Cité e da Ville povoavam-se de cenas angustiosas. A universidade tomava medidas extremas em face dos imprevistos. Os doentes numerosos surgiam da rua Saint-Denis, da Platerie e da Tixanderie. Criaturas míseras tombavam sem recursos, junto do antigo local da Cruz Falbin. Arrabaldes como Santa Genoveva, Santo Honorato e Montmartre começaram a exibir quadros dolorosos. No bairro de São Denis, ao longo da região tradicional da cerca de São Ladres, davam-se óbitos numerosos. As aldeias que se erguiam nos arredores não eram menos devastadas. Issy, Montreuil e Vincennes participavam em larga escala dos padecimentos em curso. Improvisavam-se cemitérios nas grandes planícies, embora a autoridade eclesiástica ordenasse a abertura de um local isolado, no velho cemitério dos Inocentes, para os mortos cujas famílias pudessem custear as despesas do sepultamento. Ninguém mais se atrevia aos passeios de barca no Sena, cujas águas inspiravam temor. Em Cortile e Vanvres organizavam-se socorros apressados, mas eram raras as pessoas dispostas aos serviços de assistência. O êxodo foi iniciado com penosas características. A corte de Luís XIV, desde os princípios da epidemia, recolhera-se ao conforto de Versalhes, rodeada de sentinelas alertas. As correntes de retirantes, porém, marchavam com enorme dificuldade nas estradas de Évreux, de Compiègne, de Auxerre, de Blois, somadas de contagioso pavor. É que o surto epidêmico não se constituía de simples sintomas passageiros, com características benignas. Tratava-se da varíola negra, hemorrágica, com um coeficiente de mortalidade apavorante. Quem escapasse da morte
não fugiria a horrível deformação do rosto. Numerosas casas religiosas abriram caridosamente suas portas aos enfermos. Havia postos de socorro nos templos de Nossa Senhora de São Jacques do Paço, de São Germano dos Prados. Abrigos generosos foram instalados pelas Filhas de Deus, na rua Montgorgel. As autoridades concentravam a maior parte dos trabalhos de providência. O preboste desenvolvia medidas enérgicas com a colaboração da universidade, mas, dado o terror que se instalara no ânimo popular, agravavam-se o descuido e a indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário para 20 e 30%, em vez de 10%, como outras vezes, em epidemias anteriores. Ninguém, todavia, desejava arriscar a pele ou a vida. Eram bexigas negras, e por detrás das pústulas repelentes estava a deformação ou a morte. Não se encontravam médicos nem outros serventuários de enfermagem. Apenas alguns sacerdotes abnegados visitavam os lares cheios de pranto e luto, levando o conforto de suas experiências ou as palavras caridosas da extrema-unção.